Bom, no meu último vídeo, Querer Não É Poder, eu falei um pouco sobre relacionamento, né? Eu expliquei mais ou menos os problemas que acarretam hoje em não ter um relacionamento, digo, sério em relação conjugal, ou talvez até de amizade, que hoje tudo é muito relativizado, então você não consegue achar alguma coisa séria e real hoje. Mas eu acho que eu não expus muito as minhas experiências, né? Eu sou um cara que prioriza muito esse tipo de relacionamento. Eu quero ter uma família, como eu expus no vídeo anterior, né? Só que eu não... Ao mesmo tempo que eu quero, eu não encontro pessoas dispostas também a isso. Parceiras que talvez ou me queiram, ou não me querem, ou não querem ter essa oportunidade, de uma certa forma, no momento, não sei. É que nem um amigo meu me falou, né? Tudo isso daí você só tá solteiro por questão de escolha. Se não é escolha sua, é escolha das suas pretendentes. Então, é escolha de alguém, confere. No momento a gente ri bastante, mas a gente começa a refletir um pouco. Eu mudei muito em relação a isso. E eu gostaria de ter uma parceira hoje. Só que hoje é tão complicado encontrar alguém sério, principalmente no mundo de hoje, que você fica desgostoso em relação a isso. Eu só tive duas experiências na minha vida que eu tentei seguir em frente. Uma era mais próxima e a outra nem caminhou tanto. Eu tive uma garota, conheci ela, fiquei com ela, fiquei um tempo, acho que 2 ou 3 meses. Só que a história não tava dando muito certo, porque a minha ideia era já firmar um relacionamento. Só que ela era muito largada, ela não queria muito, tipo... ela conversava com você, te elogiava, mas do nada sumia, tipo, não me respondia mais, ficava uns 2, 3 dias sem me responder mensagem. E um relacionamento assim, tipo, ela não tava se doando, meio que ela tava cagando, entendeu? Tipo, um dia ou outro eu te vejo aí, a gente faz o que tem que fazer, e a gente se relaciona, é gostoso pra ambos os lados, e aí acabou, eu sigo minha vida, tipo, não priorizo nada sério, entendeu? Me cobrava algo em relação a isso, só que ao mesmo tempo cagava pro lado dela. Aí eu dei um ponto final, que esse tipo de pessoa não tem nada a acrescentar pra mim. Tipo, uma pessoa fria, que não pergunta se você tá bem, não fala nada de você, só quer falar dela, só te manda mensagem na hora de necessidade. Tipo, ela necessitava de alguma coisa. Se não era dinheiro, era atenção. E aí eu dava isso pra ela. Só que aí ela cagava pra você se você precisasse. E se você precisa de algum tipo de atenção? Ela caga. Ela cagou completamente pra isso. Então eu dei um ponto final ali. Teve outra, que foi um caso um pouco mais recente, né? Me expus pra ela, conheci ela, através de redes sociais, né? Conheci ela, fui conversar com ela, expliquei pra ela o que eu queria um relacionamento sério, uma pessoa séria, que claro que sexo é uma coisa que ele é importante, é uma coisa que entra no meio de um relacionamento, só que não é só isso. E expliquei pra ela tudo que eu priorizava, o que eu queria, o meu sentimento de família, que eu sou um cara muito caridoso, que faço isso, faço aquilo outro, enfim, tô procurando uma parceira, enfim, expliquei isso pra ela. E a gente tava indo ver pra ver no que dá, né? Só que ela também começou a tirar o pé, normalmente. Depois ela veio e foi sincera comigo, olha, a doação é muita, tipo, não tô preparada pra ter um relacionamento agora e tá tudo bem, tranquilo. Não durou tanto assim também. Pelo menos ela foi sincera comigo. Ela me escutou, eu escutei ela, beleza. Nada impede de ter uma amizade, pelo menos nesse caso, né? E ela também me deixou livre pra não ficar acorrentado, né? Porque você tá tentando com uma pessoa que não quer, aí você fica acorrentado, não é? E isso é muito ruim. Nisso ela foi até amorosa comigo. Eu só tive só essas duas experiências. E as duas experiências foram péssimas. Principalmente nesse tipo de coisa. Aí eu, um cara que quer ter uma parceira, cuidar de uma parceira, ter alguém ao meu lado, acabo tendo esse tipo de experiência. Uma pessoa com psicológico frágil, ela fica desgostosa em relação a isso. Principalmente quando ele passa por esse tipo de coisa. E é natural que isso aconteça, tá? Com certeza eu vou ter os meus momentos de mágoas em relação a isso. Normal, qualquer ser humano tem, né? Tô falando português certo aqui, tô falando algo normal, é normal, não é? Qualquer um tem, qualquer um vai ter.
Não adianta, não, eu sou o senhor machão das ideias. Cara, se você tá num relacionamento hoje, se você é casado, namora, se você terminar, você vai ficar um pouco triste, cara. É normal, isso daí é natural que isso aconteça. Ou o contrário também, principalmente o contrário. Mas é tempo de seguir em frente, né? Façam-se novas todas as coisas. Não é porque aconteceu isso, nessas 2 vezes que eu tentei, que vai ser só isso. Né? A minha vida amorosa, ela é sim uma bosta. Não tive relações boas, não consegui ter algo frutífero, algo bom. E eu sinto que eu quero isso, eu busco isso, mas eu não encontro. Né? Aí vem os momentos de angústia, tristeza, insuficiência, às vezes até carência também, que faz você pensar, tipo, eu não sou o suficiente, eu sou uma pessoa tão ruim assim, tipo, ninguém é capaz de me amar, ninguém é capaz de estar do meu lado. Eu sinto muito isso. São laços e laços, né? Momentos e momentos. Eu sinto muito isso comigo, principalmente, por exemplo, quando eu vou colocar a cabeça no travesseiro, que geralmente é quando vem esses pensamentos, né? E às vezes às vezes eu sinto que eu nunca vou encontrar alguém. Tipo, alguém que queira compartilhar os meus tempos comigo, queira estar do meu lado, ter uma família, ser cuidada, amar, ser amada. Às vezes eu acho que eu não vou encontrar esse tipo de pessoa. Talvez não. Eu não vou desistir. Mas do jeito que tá tudo andando aí, parece que é dificultoso só pra mim. Eu não sei se tem mais gente aí que se enxerga dessa forma, mas parece que é tão dificultoso pra mim. E eu sempre escuto esses vídeos aí, principalmente no YouTube. Você precisa pensar em você, você precisa investir em você, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, beleza. Isso daí qualquer ser humano mínimo faz. Qualquer ser humano vai cuidar da sua higiene, qualquer ser humano vai pensar na sua vida financeira, qualquer ser humano vai querer ter um carro, uma casa. Graças a Deus hoje eu tive a oportunidade de ter uma casa própria pra mim, então por isso que eu sinto essa carência tanto, porque eu sou sozinho, beleza, ano que vem eu vou ter meu carro, já tô tirando minha carta, beleza, tudo isso daí é normal, qualquer ser humano decente, inteligente, vai pensar nisso a longo prazo pra sua vida, qualquer um, tendo mulher ou não, tendo homem ou não, isso é normal, isso daí, pra mim isso daí é normal, então esses vídeos aí já caem por terra, porque é algo normal que o ser humano vai pensar. Só que existem coisas que você só vai ter tendo um parceiro, pô. Tem pessoas que têm mais exposição a ter um relacionamento. Talvez eu me encaixe nesse tipo de pessoa, porque eu estou disposto a me doar pelo próximo, a me doar para uma parceira. Hoje eu estou, por isso que estou a essa procura. Só que, pelo que parece, esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude foi tão relativizado que nem os homens são assim mais e nem as mulheres buscam mais isso. E quando encontram, elas tentam ver algum defeito. Mas ele é, sei lá, ele é estranho demais, o papo dele não é bom, sei lá, não sei. Tem alguma coisa ou outra que ela deixa influenciar de alguma forma. O que é direito dela, eu também não vou interferir no direito dela, é direito dela pensar assim. Por que eu vou virar pra ela e falar, não, você não tem que pensar dessa forma porque eu sou diferente? Não, é direito dela pensar dessa forma. Talvez ela perdeu uma grande oportunidade, quem sabe, agora. Que isso acontece, e acontece com muita frequência, isso ninguém pode negar. Você não pode negar isso. Isso acontece sim. A relativização. Se tornou tão relativizado o relacionamento que as pessoas elas não priorizam aquilo que é mais importante. Só pensam em sexo e não pensam no que é mais importante. A longo prazo, se eu quiser ter uma família, ou se eu quero ter, será que é esse tipo de coisa que eu quero contar para os meus filhos? Será que é essa carga que eu quero ter antes de ter um relacionamento? Será que realmente eu vou ficar com vários homens ou com várias mulheres por aí e só depois eu vou pensar na minha família? Será que é certo isso? Será que é justo isso para minha família, para o meu parceiro e para mim futuramente? Será que eu vou ter orgulho disso? As pessoas não pensam mais assim. Elas pensam no prazer próprio e momentâneo. E isso é um problema, porque isso acaba afetando elas a esse tempo. Acaba afetando isso. E se não afeta elas, afeta as pessoas à volta dela. Porque eu tenho certeza que existem pessoas como eu que priorizam isso e buscam um relacionamento sério. Só que aí, como a gente tá tentando, a gente acaba encontrando pessoas que não estão na mesma vibe que a gente, por esses diversos motivos. Aí elas acabam interferindo na gente de uma certa forma.
Não sei se vocês são igual a mim, mas quando eu entro, talvez uma tentativa dessa, eu entro 100%. Porque não é justo eu tentar alguma coisa com uma pessoa e não ter veracidade no que eu tô fazendo. Não ter essa veracidade. Eu não ser 100% eu. Né? Eu não me doar 100%. Pra mim não é viável, pra mim não é lógico e não é justo com outra pessoa. Só que aí a outra pessoa, geralmente, pelo menos nessas duas experiências que eu tive, que são poucas ainda, diga-se de passagem, tá? Isso daí não vai ditar, como eu disse anteriormente nesse vídeo aqui, são poucas, mas são. Então é a única experiência que eu tenho, no histórico só tá elas, então elas merecem ser consideradas. Apesar de ser só essas duas experiências, né? Eu acabei me frustrando por agir dessa forma. É natural. Talvez se você for igual a mim e já teve essas experiências, talvez você não teve uma, não teve duas, talvez teve mais, talvez teve menos, mas talvez você se doou dessa forma também. E talvez doeu pra você também. Normal, né? Não sei quem é mais culpado. A pessoa que não ligou pra você ou você que foi trouxa e se doou por essa pessoa. E quando eu digo você, eu tô falando de mim também, porque eu sou assim. Caso você seja assim, você esteja vendo esse vídeo, se alguém vai ver essa coisa aqui, tá? Então, às vezes vem isso. Eu gostaria de me abrir com alguém em relação a isso. Porque realmente eu sinto esse vazio. Eu tenho essa disposição para cuidar de alguém, namorar alguém hoje, procuro, para ter um relacionamento a mais no futuro. Mas as pessoas não buscam mais isso. Pelo menos a minha volta e aonde eu tô procurando, né? Por enquanto eu não encontrei uma pessoa assim. E se tem, também tem aquele outro fator, né? Às vezes a pessoa é boa, ela tem os mesmos viés que você, tem as mesmas ideias que você, mas ela quer qualquer um menos você. No caso, eu. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que, talvez buscando, que eu tô procurando, eu encontrei que talvez tenham as mesmas ideias que eu. Pessoas muito bonitas, mulheres muito bonitas, inclusive. Só que talvez elas não me queiram. Porque pra elas, talvez eu seja estranho, talvez eu seja feio, talvez eu seja esquisito, talvez o meu estilo não seja bom. Então, ou seja, querendo ou não, a aparência importa, né? A aparência de uma certa forma importa. Se importa pra mim, importa pra elas também. Eu não posso ser hipócrita, né? É um julgamento errado? É, porque eu julgo o livro pela capa. Mas é assim que a sociedade age. Eu ajo dessa forma também, então por que eu vou julgar a pessoa assim? Também tem esse fator, né? Isso desestimula um pouco, me gera um pouco de tristeza. Tenho muitas carências em relação a isso, porque morar sozinho, pelo menos, muitas pessoas se sentem sossegadas, realizadas e tá tudo bem, respeito e apoio. Só que eu não me sinto assim, eu não tenho essa disposição. Não é bom que o homem fique só. Não é bom. Então eu procuro alguém para dividir meu patrimônio, minha vida, meus sentimentos com ela, mas eu não acho. Isso desestimula muito. Me faz até ter vontade de desistir, claro. Tanto é que eu fiz um juramento. Quando eu fazer 30 anos, já não vai dar para procurar. Porque eu vou dar um exemplo, eu vou fazer matemática básica aqui, tá? Se eu encontrar uma pessoa boa com 30 anos, e eu queira ter um relacionamento com ela, não vai ser de cara que eu vou casar com ela e muito menos engravidar, certo? Então vamos supor que eu fico uns 2 anos com essa pessoa. Já são 32. Confere? 32 anos. Aí eu me caso com ela, não vai ser de cara que ela vai engravidar, tá? Porque a pessoa ela vai querer trabalhar e também tem a opinião dela no meio de tudo isso. Então aí eu vou chutar que sejam mais 4 anos, vai. 4 anos. Talvez um tempo de uma Copa do Mundo. Já são 36. Eu engravido ela depois desses 6 anos, com 36 anos. Eu engravido ela, certo? São 9 meses. Dependendo da data, eu não vou ter 36, eu vou ter 37. Vou supor que eu não esteja com 37, e sim com 36. 36 anos. Eu engravido ela, aí a criança precisa ser educada, precisa ser cuidada, precisa ser formada até os 12 anos de idade, certo? Com 12 anos de idade, ela já está caminhando pro mundo e entendendo quem ela é e o mundo à sua volta. Beleza. O papel do pai e da mãe também é importante nessa data. Só que a data mais frágil da criança já passou. Então, ou seja, essa é a data primordial, a data fundamental, certo? Do 0 aos 12 anos de idade. Eu com 36 anos,
até ela completar 12 anos, eu já vou ter 48. 48 anos, 48 anos, eu já vou ter perdido a maior parte da minha vida. Eu já vou ter perdido muita coisa, vou ter muita experiência para dar, mas não terei a disposição que talvez a criança necessite para dar esse zelo para ela. Tem muitas coisas que talvez eu não consiga mais seguir, porque a velhice já vai estar batendo na minha porta, 50 anos. Com 50 anos de idade, tá certo que o homem ele tem, por conta de testosterona e questões biológicas, até os 50 anos ele ainda consegue se manter, mas ainda assim é uma disposição que ele já perdeu. E eu, principalmente, eu não quero ter uma criança só. Eu dei um exemplo de uma criança que, chegando aos 58 anos aos 50 anos de idade, 50 anos de idade, vulgo 48, eu já não vou ter a mesma potência para cuidar dessa criança. Já vou estar mais cansado. Já vou ter, através da experiência que eu tive muito, vai ter muitas coisas que eu vou deixar passar. Vai ter muitas coisas que talvez, se eu fosse um pouco mais jovem, eu conseguiria ter mais zelo. E talvez até aprender junto também. Porque a família é um conjunto, né? O pai aprende com a mãe, que ensina o filho, que talvez vá aprender com o filho e vice-versa. É um conjunto. É um conjunto, pô. Só que esse exemplo eu dei para uma criança. Eu não quero ter só uma. Se eu tiver duas, a matemática já não fecha. Porque uma, talvez eu consiga ter um pouco mais de disposição, certo? Beleza. Mas a outra, eu vou ter muito menos. Porque se uma, com 12 anos eu já vou ter 48, a outra, com 12 anos, talvez eu já tenha 54, dependendo do tempo que ela vir. Talvez eu tenha 52. Ou seja, a cada geração que vai vindo, a minha potência de cuidado, de passar o conhecimento, de cuidar da pessoa, de dar zelo pela criança, vai diminuindo conforme a minha idade. Por quê? Eu vou ficando mais fraco, eu vou esquecendo de mais coisas, as juntas já não vão ser mais as mesmas coisas, então não vai dar para brincar sempre. Por exemplo, isso é só um exemplo. A minha mente já não vai ser a mesma coisa, porque ela já viu, viveu e praticou muito, então muitas coisas ela vai esquecer, talvez eu não consiga passar tanto conhecimento assim que eu poderia passar, por exemplo, no meu auge, que é aos 20, 30 anos. Então, ou seja, tudo isso eu interpreto como um problema. Então, até os 30 anos, me desculpa, já vai ser praticamente a reta final. É praticamente a reta final. Por isso que eu fiz esse juramento. Até os 30 anos, se eu não arranjar alguém, praticamente checkmate pra mim, né? Eu acho que eu tenho essa capacidade, não sei. A minha ideia, como eu já tenho uma vida um pouco mais pré-formada, né? Não tenho uma casa, não tenho problemas financeiros, tendo uma pessoa parceira, eu encontro com ela, por exemplo, aos 20 anos, fico num relacionamento talvez de 2, vou ter 22, caso com ela aos 22, e talvez eu a engravide com 25, 27, 23, 24, é uma data boa. Porque até os 12 anos da criança, vamos supor que eu tenha 24. Até os 12 anos da criança eu vou ter 36. 36 eu ainda vou ter uma disposição muito boa para ter outros filhos, cuidar deles e ainda vou ter conhecimento para passar. As minhas juntas não vão estar doendo ainda, eu vou ter muito mais disposição. Então é uma data boa. Para o homem é uma data boa. É esse o problema. Muita gente acha que o relógio hormonal das mulheres chega uma hora que bate, mas o homem ele também tem esse relógio. Só que o relógio dele não é no útero, que ele não tem. O relógio dele é no corpo, porque o homem é o coletivo que ele usa. É diferente. A mulher, para ter uma criança, ela precisa do útero, do ovário, tudo, beleza. Por enquanto é esse método aí, certo? Para ter uma criança é esse método aí que a mãe precisa. Tô tirando fora a área de cuidado, tô tirando fora tudo isso. Tô falando para ter a criança. O homem, ele não precisa disso. Ele não precisa desse útero e desse ovário aí, certo? Ele precisa da disposição do corpo, da alma e da mente dele para ter essa criança. E depois com o cuidado. Porque a mãe é a pessoa que coloca a criança no mundo. O pai é o responsável por empurrar essa criança para o mundo. Então, ou seja, o cuidado precisa vir dos dois. Mas o pai, ele é uma peça importante sim. Então ele precisa estar forte, precisa estar disposto, precisa estar atento, precisa estar preparado. Ele precisa de tudo isso. E me desculpe, com 48 anos,
Cara, você pode estar bem preparado, claro, com certeza você pode estar bem preparado. Só que você já vai estar um pouco cansado. Você vai falhar alguma coisa nisso daí. Então, pra mim, isso é muito importante. Eu vendo isso, priorizando todas essas formas, vendo que não tem ninguém à minha volta, que ninguém me escolhe, ninguém me quer, vindo essas carências, essas tristezas e vontades de desistir, surge esse parâmetro, né? Não tem um farol. Não tem um farol. Pra onde eu tenho que ir? Ah, o farol é aquilo ali. Não tem. Não tem. Em relação a isso, não tem. Porque, como eu disse anteriormente, é questão de escolha. Se a escolha não é sua, a escolha é de quem você está escolhendo. Às vezes a escolha são das mulheres. Às vezes elas não me escolhem, pelos motivos delas. Isso frustra um pouco. Porque eu não sou perfeito, claro. Mas não sou uma pessoa ruim. Eu tenho essa disposição. Mas eu sinto que às vezes ninguém quer. Vai chegar a minha hora. Eu tenho fé nisso. Um dia vai chegar. Mas às vezes parece que não. Fico me perguntando se existem pessoas iguais a mim, que têm essas mesmas carências, as mesmas crenças, ou talvez que vivam na mesma situação. Claro, num país que, por exemplo, tem gente que não tem saneamento básico, que sofre bastante, o cara tá gravando vídeo de problema amoroso aqui. Nossa senhora, oh, meu Deus, realmente isso é um grande problema. Mas é uma etapa da nossa vida, é um pedaço. Quis me expressar em relação a isso. Normal, existem muitos canais por aí que fazem isso. São etapas da nossa vida, que por mais que, por exemplo, você passe por algum tipo de dificuldade ou qualquer outra coisa, você vai passar por essa etapa também. Às vezes, o meu testemunho aqui ajude você a não ser um atrasado, que nem eu, sei lá. Não sei. Quem sabe, né?